2025 começa hoje o Campeonato Brasileiro. E aí, tá preparado? Preparada para fortes emoções até o final do ano? Vamos lá, vamos em frente com o Campeonato Brasileiro 2025, que promete muitas emoções, com os favoritos de sempre, com aqueles que podem surpreender, com a turma que vai brigar para não cair, o pessoal que fica ali no meio da tabela, que nem cai, nem sobe, não faz nem é campeão, nem é rebaixado. É o Campeonato Brasileiro, um dos mais disputados do mundo, e vamos começar tudo hoje, mais uma vez, este campeonato que pela contagem anterior a 1971, começou aí em 1937, né? Todos os campeões brasileiros, dá tempo? Vamos lá? 37 o Atlético Mineiro, 59 o Bahia, 60 Palmeiras, 61, 62, 63, 64, 65 o Santos, 66 o Cruzeiro, 67 Palmeiras, Taça Brasil e Robertão, 68 Botafogo, Taça Brasil e o Santos ganhou o Robertão, 69 Palmeiras, 70 Fluminense, 71 Atlético Mineiro. Aí vem Palmeiras 72, Palmeiras 73, Vasco 74, Internacional ganhou 75, 76, São Paulo ganhou 77, o Guarani foi campeão em 78, Internacional 79, Flamengo ganhou 1980, o Grêmio 81, Flamengo 82, 83, Fluminense 84, Curitiba 85, São Paulo ganhou o Campeonato Brasileiro de 86, 87 foi o Sport, 80, foi mal aí, galera do Flamengo, mas 87 é do Sport, hein? 88 Bahia, 89 Vasco, 90 Corinthians, 91 São Paulo, 92 Flamengo, 93 e 94 Palmeiras, 95 Botafogo, 96 Grêmio, 97 Vasco, 98 e 99 Corinthians, 2000 foi o Vasco, 2001 Atlético Paranaense, aí já vem nos pontos corridos, né? Nesse atual formato. 2002 Santos, 2002 ainda foi o Santos, né? Não era pontos corridos ainda não. 2003, aí sim, Cruzeiro, 2004, Santos, 2005, Corinthians, 2006, São Paulo, 2007, São Paulo, 2008, São Paulo, 2009, Flamengo, 2010, Fluminense, 2011, Corinthians, 2012, Fluminense, era o Fluminense do Muricy, né? 2013, 2014, Cruzeiro, 2015, Corinthians, 2016, Palmeiras, 2017, Palmeiras, 2018, Palmeiras, 19 e 20, Flamengo, 21, Atlético Mineiro, 2022, Palmeiras, 2023, Palmeiras e 2024, Botafogo. E quem será o campeão brasileiro de 2025? Vamos começar a escrever essa história hoje mesmo, sábado, 29 de março de 2025. A tabela marca os jogos para hoje. São quantos jogos hoje, hein? São 6 jogos hoje, é isso mesmo? São Paulo Sport, 18h30, mesmo horário para Cruzeiro e Mirassol, Grêmio e Atlético Mineiro, Fortaleza e Fluminense e Juventude e Vitória. O jogo do Flamengo vai ser às 21 horas no Maracanã, Flamengo e Internacional. Amanhã, domingo, tem no Allianz Parque Palmeiras e Botafogo em São Januário, Vasco e Santos. Amanhã também vai ter na Arena Fonte Nova, Bahia e Corinthians. E na segunda-feira tem Red Bull Bragantino e o Ceará. Lembrando aí as equipes que subiram do ano passado para este ano para a Série A. Foi o Ceará, também subiu o Santos, o Sport e o Mirassol. Sejam bem-vindos à Série A 2025. Primeiro objetivo é não cair de novo, né? E depois vamos ver o que é que dá, né? O que é que tem. O Santos nunca tinha caído, né? O Sport estava um tempão querendo voltar, o Ceará também, o Mirassol é novato aí na Série A, né? Todos sejam bem-vindos à primeira divisão. Falando em Mirassol, Cruzeiro e Mirassol vão jogar daqui a pouquinho, Cruzeiro e Mirassol, hein? Atenção, galera! Galera do Cruzeiro, galera do Mirassol. Depois de um longo período sem jogos, Cruzeiro e Mirassol voltam a campo neste sábado. Neste sábado às 18h30, no Mineirão, em Belo Horizonte. Os times se enfrentam pela primeira rodada da edição 2025 do Campeonato Brasileiro. Eliminado nas semifinais do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro passou mais de um mês sem disputar os jogos oficiais. O time do técnico Leonardo Jardim usou o período de preparação, fazendo amistosos e jogos treino antes de estrear no Brasileirão.
O Cruzeiro ainda busca a primeira vitória em jogos oficiais sob o comando de Leonardo Jardim, que estreia no Brasileirão após 2 empates e 1 derrota no Mineiro. Em mais de um mês sem jogos, foram 5 testes não oficiais, entre os quais se destacam os duelos contra o Bragantino e Botafogo, ambos terminaram empatados. O Mirassol, hein, que fará sua primeira partida na história do Brasileirão, encerrou sua participação no Paulistão em meio a uma sequência de 7 jogos sem vencer e entra em campo depois de quase um mês tentando melhorar também o seu desempenho fora de casa. Na temporada, o time amarelo e verde venceu 2 jogos e perdeu 5, o aproveitamento é de menos de 30%. E o duelo deste sábado marcará a estreia do técnico Rafael Guanais. Como é que vem as equipes? O Cruzeiro do técnico Leonardo Jardim, como é que vem? O Cruzeiro, o treinador, realizou muitos testes na equipe durante o período sem jogos, mas a base que mais teve sequência foi aquela utilizada diante do Botafogo e Bragantino. A escalação deste sábado, aliás, deve ser a mesma que começou amistoso em Bragança há uma semana. Matheus Pereira e Bolazzi voltam a ficar à disposição, mas para o decorrer da partida. Cruzeiro deve jogar com Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Vidalba, Wallace e Matheus Henrique, Wanderson, Dudu, Caio Jorge e ele, Gabriel Barbosa, o Gabigol. E agora a gente fala do Mirassol, do técnico Rafael Guanais. Contratado após o fim do Paulistão, Rafael Guanais mostrará o que pensa para o Mirassol neste Brasileirão pela primeira vez. O técnico tem comandado treinos vigorosos e por vezes até curtos, com foco na intensidade, e deve exigir bastante da equipe fisicamente. Na sua estreia, o treinador terá 6 desfalques por lesão, além de Rafa Silva, que cumpre suspensão de 4 jogos por uma expulsão em 2024, quando defendia justamente o Cruzeiro. Os demais reforços anunciados pelo clube nas últimas semanas estão todos à disposição. Mirassol, como é que vem o Mirassol? Ele, olha aí como será o reencontro do Muralha com o Flamengo, hein? Alex Muralha, não vai ser hoje, né? Alex Muralha, Lucas Ramon, João Vitor, Alain Imperou e Reinaldo, Neto Moura, Danielzinho e Chico Kim, Cleison, Fabrício Daniel e Yuri Castilho. Este é o provável time do Mirassol. Quem apita, o trio do Rio de Janeiro: Alex Gomes, Stefano, Rodrigo Figueiredo, Henrique Correa, Carlos Henrique Alves de Lima. É o trio de arbitragem para o jogo de hoje. Cruzeiro e Mirassol. Cruzeiro e Mirassol se enfrentando daqui a pouquinho, galera. Coloca aí nos comentários o seu palpite para esse jogo. Fala comigo! Outro grande jogo da tarde deste sábado, do início da noite, é Juventude e Vitória. Juventude e Vitória se enfrentando pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro às 18h30 no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Será que o Nenê vai jogar? O menino Nenê tá com quantos anos, o menino Nenê? 43, é? O Juventude volta a atuar após praticamente um mês sem partidas oficiais. O último desafio foi o jogo da volta da semifinal do Gauchão, diante do Grêmio, no Alfredo Jaconi, para o primeiro duelo do Brasileirão. O Alviverde tenta manter o 100% de aproveitamento como mandante na temporada. Até o momento foram 5 jogos com 5 vitórias. No meio de semana, o Vitória poupou jogadores e empatou fora de casa com o Motoclube para garantir a liderança do Grupo A na Copa do Nordeste. O Leão chega para a estreia do Campeonato Brasileiro com apenas 2 derrotas no ano, mas esses tropeços custaram a eliminação na segunda fase da Copa do Brasil e o vice-campeonato estadual. Escalações prováveis: o Juventude. Será que tem Nenê? Será que tem? Acho que não, hein? O Juventude do técnico Fábio Matias, mesmo após uma longa preparação para a disputa do Brasileirão, o técnico Fábio Matias não deve promover mudanças em relação ao time que vinha atuando no Gauchão. A principal dúvida é por um meio de campo mais marcador, com Mandaca, ou mais criativo com a presença de Jean Carlos. Já o ataque deve ser formado por Enio Batalha e Gabriel Tagliari. Provável escalação do Juventude: tem Gustavo, tem Everton, Adriano Martins, Abner e Alan Ruschel, ele mesmo sobrevivente do avião da Chapecoense, né? Giraldo, Jadson e Jean Carlos, ou Mandaca, Enio Batalha e Gabriel Tagliari. Cadê o Nenê? Nenê vai pro jogo não, Nenê? O velhinho Nenê? Quem tá fora, Rodrigo San, Peixoto, Kaique, Cipriano, Gilberto lesionados, tá no banco, né? Nenê, você vai entrar, Nenê, vai fazer gol, né, Nenê? Vai ou não vai?
Vitória, e o Vitória do técnico Thiago Carpini. Os atacantes Eric e Léo Pereira foram regularizados e podem fazer a estreia pelo Vitória. Por outro lado, Mateuzinho está descartado depois de jogar a final do Campeonato Baiano no sacrifício. Outra ausência importante no meio de campo é o volante Baralhas, também lesionado. Sendo assim, a provável escalação do Vitória tem Lucas Arcanjo ou Gabriel, nome de anjo, né? Raul Cáceres ou Claudinho, Neres, Lucas Halter e Jamerson, Ricardo Hiller, William Oliveira e PP. De um lado PP e de outro Neném. Wellington, de um lado PP e de outro Nenê. PP e Nenê. Wellington, Rato, Fabri e Janderson. Este é o provável time do Vitória. Vai pra cima deles, Vitória. No passado quase caiu, né, Vitória? Quase caiu. Juventude também ficou ameaçadão, mas se livraram. Quem é que vai apitar? Paulo César Zanovelli da Silva, de Minas Gerais. Assistentes Nailton Oliveira, do Ceará, e Fernanda Antunes, de Minas Gerais. Começa hoje o Campeonato Brasileiro. É hoje. Não é amanhã não, é hoje. Façam seus palpites, deixa aí nos comentários quem é que vai ser campeão brasileiro, hein? Será que vai ficar ali? Quem são os favoritos? Os mesmos de sempre? Flamengo, Botafogo. Será que o Botafogo ainda é favorito? Flamengo, Palmeiras, quem sabe ali o Internacional por ali, o Corinthians. Quem mais poderia figurar aí como favorito? Vai me lembrando, alguma surpresa. Vamos ver, o Grêmio, será que tem força para chegar? E o Vasco, será que vai brigar aí de novo no meio da tabela? Grêmio e Atlético Mineiro. O Atlético também tá forte, hein? Cruzeiro tá forte também. Grêmio e Atlético Mineiro, mais um jogo de hoje, hein? Grêmio e Atlético Mineiro, 18h30 na Arena do Grêmio, em duelo da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, galera. É a primeira vez que o torcedor tricolor poderá ver o time do técnico Gustavo Quinteiros após a perda do Campeonato Gaúcho. O técnico pediu tempo para trabalhar e teve as últimas 2 semanas livres. Agora será cobrado por resultados. A expectativa é fazer um Brasileirão melhor do que no ano passado, quando brigou contra o rebaixamento. Reformulado, o elenco teve 10 contratações e 18 saídas. O Atlético Mineiro chega ao Brasileirão depois de se tornar ex-campeão em Minas Gerais. Em 2024 amargou um fim de ano melancólico ao perder as 2 finais, Copa do Brasil e Libertadores, e disputar a última rodada com chance de rebaixamento. Milito saiu, Cuca retornou à equipe junto do comando técnico, uma reformulação com 13 saídas e 10 chegadas. Provável escalação, começando aí pela equipe do Grêmio. A tendência é que o Gustavo Quinteiros opte por uma escalação semelhante à utilizada no segundo jogo da final do Gauchão. O empate em 1-1 com o Inter, quando o desempenho da equipe foi avaliado internamente como positivo. A diferença deve ser Arezzo no lugar de Bright White, lesionado no comando do ataque. Atenção, galera do Grêmio. Como é que vem o Grêmio? Vem com Thiago Volpi, Igor ou João Pedro, Gemerson, Wagner, Leonardo e Lucas Esteves, Cuejar, Vidia Sante e Edenilson, ou Monsalve, Christian Oliveira, Amuzu e Arezzo. Este é o provável time do Grêmio para pegar o Atlético Mineiro. Importante sair na frente. É importante demais começar vencendo para dar confiança, para você não ficar ali naquela parte intermediária, já figurar na parte alta da tabela. Quem quiser já estrear vencendo, tem que também já se preocupar com saldo de gols para terminar a primeira rodada na liderança. E aí faz aquele print. Geralmente tem as equipes que começam na liderança do campeonato, vão brigar para não cair, né? Então não sei se tem a ver. Já aconteceu com o Vasco já, né? O Vasco também, tudo acontece com o Vasco, né? O Vasco ganhou as 3 primeiras, da última vez foi rebaixado, acabou caindo para a Série B. É um negócio complicado, mas vamos começar hoje. Começa hoje o Campeonato Brasileiro neste sabadão, 29 de março de 2025. E vamos lá, cadê a escalação? A escalação que estava faltando, a escalação do Atlético Mineiro, a provável escalação do Atlético Mineiro. Como é que vem o time do Cuca? O técnico Cuca, que foi revelado, jogou no Grêmio, né? Foi jogador do Grêmio por muito tempo. Inclusive
As polêmicas, muitas polêmicas da vida do Cuca foram inclusive quando ele era jogador do Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Mas vamos em frente, falar de futebol. Daqui a pouquinho tem bola rolando pelo Campeonato Brasileiro. Como é que vem a equipe do Grêmio? Como é que vem o provável time do Atlético Mineiro para enfrentar o Grêmio? Daqui a pouco tem com o técnico Cuca. Ele tem o retorno de Hulk e Júnior Santos, que foram liberados do departamento médico. João Marcelo e Vitor Hugo estão na lista de relacionados. A tendência do treinador é de repetir o time que vinha jogando no estadual, com a dúvida se Hulk começa ou não de titular. Everson, Natanael, Lianco, Júnior Alonso e Arana, Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa, Rubens ou Hulk, Rony e Coelho. Este é o provável time do Atlético Mineiro. Quem apita é o Rafael Claus, de São Paulo. Assistentes Danilo Ricardo Simomanes, Evandro de Melo Lima, no VAR a Daiane Muniz. Então boa sorte a todas as equipes que vão disputar o Campeonato Brasileiro em 2025. E você, torcedor, tomara que seu time possa sim não decepcionar, né? Dar alegrias ao torcedor. Então, lembrando as equipes que vão disputar o Campeonato Brasileiro em 2025: Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, o atual campeão, Red Bull Bragantino, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Mirassol, Palmeiras, Santos, Sport, São Paulo, Vasco e Vitória. Boa sorte a todos e que tenhamos um campeonato da paz, um campeonato diferente, que possa proporcionar aos espectadores, aos telespectadores, aos torcedores, a todos os profissionais envolvidos, momentos de entretenimento. É isso que nós esperamos e que vença o melhor. Boa sorte para você, boa sorte Brasil, boa sorte para todos os 20 clubes que vão começar essa jornada hoje. O Campeonato Brasileiro começa neste dia, sábado 29 de março de 2025. 2025 começa hoje o Campeonato Brasileiro. E aí, tá preparado? Preparada para fortes emoções até o final do ano? Vamos lá, vamos em frente com o Campeonato Brasileiro 2025, que promete muitas emoções, com os favoritos de sempre, com aqueles que podem surpreender, com a turma que vai brigar para não cair, o pessoal que fica ali no meio da tabela, que nem cai nem sobe, não faz nem é campeão, nem é rebaixado. É o Campeonato Brasileiro, um dos mais disputados do mundo, e vamos começar tudo hoje. Mais uma vez, esse campeonato que, pela contagem anterior a 1971, começou aí em 1937, né? Todos os campeões brasileiros, dá tempo? Vamos lá? 37 o Atlético Mineiro, 59 o Bahia, 60 Palmeiras, 61, 62, 63, 64, 65 o Santos, 66 o Cruzeiro, 67 Palmeiras, Taça Brasil e Robertão, 68 Botafogo, Taça Brasil e o Santos ganhou o Robertão, 69 Palmeiras, 70 Fluminense, 71 Atlético Mineiro. Aí vem Palmeiras 72, Palmeiras 73, Vasco 74, Internacional ganhou 75, 76, São Paulo ganhou 77, o Guarani foi campeão em 78, Internacional 79, Flamengo ganhou 1980, o Grêmio 81, Flamengo 82, 83, Fluminense 84, Curitiba 85, São Paulo ganhou o Campeonato Brasileiro de 86, 87 foi o Sport, 80, foi mal aí, galera do Flamengo, mas 87 é do Sport, hein? 88 Bahia, 89 Vasco, 90 Corinthians, 91 São Paulo, 92 Flamengo, 93 e 94 Palmeiras, 95 Botafogo, 96 Grêmio, 97 Vasco, 98 e 99 Corinthians, 2000 foi o Vasco, 2001 Atlético Paranaense, aí já vem nos pontos corridos, né? Nesse atual formato. 2002 Santos, 2002 ainda foi o Santos, né? Não era pontos corridos ainda não. 2003, aí sim, Cruzeiro. 2004, Santos. 2005, Corinthians. 2006, São Paulo. 2007, São Paulo. 2008, São Paulo. 2009, Flamengo. 2010, Fluminense. 2011, Corinthians. 2012, Fluminense. Era o Fluminense do Muricy, né? 2013, 2014, Cruzeiro. 2015, Corinthians. 2016, Palmeiras. 2017, Palmeiras. 2018, Palmeiras.
19 e 20 Flamengo, 21 Atlético Mineiro, 2022 Palmeiras, 2023 Palmeiras e 2024 Botafogo. E quem será o campeão brasileiro de 2025? Vamos começar a escrever essa história hoje mesmo, sábado 29 de março de 2025. A tabela marca os jogos para hoje. São quantos jogos hoje, hein? São 6 jogos hoje, é isso mesmo. São Paulo Sport, 18h30, mesmo horário para Cruzeiro e Mirassol, Grêmio e Atlético Mineiro, Fortaleza e Fluminense e Juventude e Vitória. O jogo do Flamengo vai ser às 21 horas no Maracanã, Flamengo e Internacional. Amanhã, domingo, tem no Allianz Parque Palmeiras e Botafogo em São Januário, Vasco e Santos. Amanhã também vai ter na Arena Fonte Nova, Bahia e Corinthians. E na segunda-feira tem Red Bull Bragantino e o Ceará. Lembrando aí as equipes que subiram do ano passado para este ano para a Série A. Foi o Ceará, também subiu o Santos, o Sport e o Mirassol. Sejam bem-vindos à Série A 2025. Primeiro objetivo é não cair de novo, né? E depois vamos ver o que é que dá, né? O que é que tem. O Santos nunca tinha caído, né? O Sport estava um tempão querendo voltar, o Ceará também, o Mirassol é novato aí na Série A, né? Todos sejam bem-vindos à primeira divisão. Falando em Mirassol, Cruzeiro e Mirassol. Vamos jogar daqui a pouquinho Cruzeiro e Mirassol, hein? Atenção, galera! Galera do Cruzeiro, galera do Mirassol. Depois de um longo período sem jogos, Cruzeiro e Mirassol voltam a campo neste sábado. Neste sábado às 18h30, no Mineirão em Belo Horizonte. Os times se enfrentam pela primeira rodada da edição 2025 do Campeonato Brasileiro. Eliminado nas semifinais do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro passou mais de um mês sem disputar os jogos oficiais. O time do técnico Leonardo Jardim usou o período de preparação, fazendo amistosos e jogos treino antes de estrear no Brasileirão. O Cruzeiro ainda busca a primeira vitória em jogos oficiais sob o comando de Leonardo Jardim, que estreia no Brasileirão após 2 empates e 1 derrota no Mineiro. Em mais de um mês sem jogos, foram 5 testes não oficiais, entre os quais se destacam os duelos contra o Bragantino e Botafogo. Ambos terminaram empatados. O Mirassol, hein, que fará sua primeira partida na história do Brasileirão, encerrou sua participação no Paulistão em meio a uma sequência de 7 jogos sem vencer e entra em campo depois de quase um mês tentando melhorar também o seu desempenho fora de casa. Na temporada, o time amarelo e verde venceu 2 jogos e perdeu 5. O aproveitamento é de menos de 30%. E o duelo deste sábado marcará a estreia do técnico Rafael Guanais. Como é que vem as equipes? O Cruzeiro do técnico Leonardo Jardim, como é que vem, hein? O Cruzeiro, o treinador, realizou muitos testes na equipe durante o período sem jogos, mas a base que mais teve sequência foi aquela utilizada diante do Botafogo e Bragantino. A escalação deste sábado, aliás, deve ser a mesma que começou amistoso em Bragança há uma semana. Matheus Pereira e Bolazzi voltam a ficar à disposição, mas para o decorrer da partida. Cruzeiro deve jogar com Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Vidalba, Wallace e Matheus Henrique, Wanderson, Dudu, Caio Jorge e ele, Gabriel Barbosa, o Gabigol. E agora a gente fala do Mirassol, do técnico Rafael Guanais. Contratado após o fim do Paulistão, Rafael Guanais mostrará o que pensa para o Mirassol neste Brasileirão pela primeira vez. O técnico tem comandado treinos vigorosos e por vezes até curtos, com foco na intensidade, e deve exigir bastante da equipe fisicamente. Na sua estreia, o treinador terá 6 desfalques por lesão, além de Rafa Silva, que cumpre suspensão de 4 jogos por uma expulsão em 2024, quando defendia justamente o Cruzeiro. Os demais reforços anunciados pelo clube nas últimas semanas estão todos à disposição. Mirassol, como é que vem o Mirassol? Ele, olha aí como será o reencontro do Muralha com o Flamengo, hein? Alex Muralha, não vai ser hoje, né? Alex Muralha, Lucas Ramon, João Vitor, Alain Imperou e Reinaldo, Neto Moura, Danielzinho e Chico Kim, Cleison, Fabrício Daniel e Yuri Castilho. Este é o provável time do Mirassol. Quem apita, o trio é do Rio de Janeiro: Alex Gomes, Stefano, Rodrigo Figueiredo, Henrique Correa, Carlos Henrique Alves de Lima. É o trio de arbitragem para o jogo de hoje. Cruzeiro e Mirassol. Cruzeiro e Mirassol se enfrentando daqui a pouquinho, galera.
Coloca aí nos comentários o seu palpite para esse jogo. Fala comigo! Outro grande jogo da tarde deste sábado, do início da noite, é Juventude e Vitória. Juventude e Vitória se enfrentando pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro às 18h30 no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Será que o Nenê vai jogar? O menino Nenê tá com quantos anos? O menino Nenê? 43, é? O Juventude volta a atuar após praticamente um mês sem partidas oficiais. O último desafio foi o jogo da volta da semifinal do Gauchão diante do Grêmio no Alfredo Jaconi para o primeiro duelo do Brasileirão. O Alviverde tenta manter o 100% de aproveitamento como mandante na temporada. Até o momento foram 5 jogos com 5 vitórias. No meio de semana, o Vitória poupou jogadores e empatou fora de casa com o Motoclube para garantir a liderança do Grupo A na Copa do Nordeste. O Leão chega para a estreia do Campeonato Brasileiro com apenas 2 derrotas no ano, mas esses tropeços custaram a eliminação na segunda fase da Copa do Brasil e o vice-campeonato estadual. Escalações prováveis: o Juventude. Será que tem Nenê? Será que tem? Acho que não, hein? O Juventude do técnico Fábio Matias, mesmo após uma longa preparação para a disputa do Brasileirão, o técnico Fábio Matias não deve promover mudanças em relação ao time que vinha atuando no Gauchão. A principal dúvida é por um meio de campo mais marcador, com Mandaca, ou mais criativo com a presença de Jean Carlos. Já o ataque deve ser formado por Enio Batalha e Gabriel Tagliari. Provável escalação do Juventude: tem Gustavo, tem Everton, Adriano Martins, Abner e Alan Ruschel, ele mesmo sobrevivente do avião da Chapecoense, né? Giraldo, Jadson e Jean Carlos ou Mandaca, Enio Batalha e Gabriel Tagliari. Cadê o Nenê? Nenê vai pro jogo não, Nenê? O velhinho Nenê? Quem tá fora: Rodrigo San, Peixoto, Kaique, Cipriano, Gilberto lesionado, está no banco, né, Nenê? Você vai entrar, Nenê, vai fazer gol, né, Nenê? Vai ou não vai? Vitória, e o Vitória do técnico Thiago Carpini. Os atacantes Eric e Léo Pereira foram regularizados e podem fazer a estreia pelo Vitória. Por outro lado, Mateuzinho está descartado depois de jogar a final do Campeonato Baiano no sacrifício. Outra ausência importante no meio de campo é o volante Baralhas, também lesionado. Sendo assim, a provável escalação do Vitória tem Lucas Arcanjo ou Gabriel, nome de anjo, né? Raul Cáceres ou Claudinho, Neres, Lucas Halter e Jamerson, Ricardo Hiller, William Oliveira e PP. De um lado PP e de outro Neném. Wellington, de um lado PP e de outro Nenê. PP e Nenê. Wellington, Rato, Fabri e Janderson. Este é o provável time do Vitória. Vai pra cima deles, Vitória. No passado quase caiu, né, Vitória? Quase caiu. Juventude também ficou ameaçadão, mas se livraram. Quem é que vai apitar? Paulo César Zanovelli da Silva, de Minas Gerais. Assistentes: Nailton Oliveira, do Ceará, e Fernanda Antunes, de Minas Gerais. Começa hoje o Campeonato Brasileiro. É hoje. Não é amanhã não, é hoje. Façam seus palpites, deixa aí nos comentários quem é que vai ser campeão brasileiro, hein? Será que vai ficar ali? Quem são os favoritos? Os mesmos de sempre? Flamengo, Botafogo. Será que o Botafogo ainda é favorito? Flamengo, Palmeiras, quem sabe ali o Internacional por ali, o Corinthians. Quem mais poderia figurar aí como favorito? Vai me lembrando, alguma surpresa. Vamos ver, o Grêmio, será que tem força para chegar? E o Vasco, será que vai brigar aí de novo no meio da tabela? Grêmio e Atlético Mineiro. O Atlético também tá forte, hein? Cruzeiro tá forte também. Grêmio e Atlético Mineiro, mais um jogo de hoje, hein? Grêmio e Atlético Mineiro, 18h30 na Arena do Grêmio, em duelo da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, galera. É a primeira vez que o torcedor tricolor poderá ver o time do técnico Gustavo Quinteiros após a perda do Campeonato Gaúcho. O técnico pediu tempo para trabalhar e teve as últimas 2 semanas livres. Agora será cobrado por resultados. A expectativa é fazer um Brasileirão melhor do que no ano passado, quando brigou contra o rebaixamento. Reformulado, o elenco teve 10 contratações e 18 saídas. O Atlético Mineiro chega ao Brasileirão depois de se tornar ex-campeão em Minas Gerais. Em 2024 amargou um fim de ano melancólico ao perder as 2 finais, Copa do Brasil e Libertadores, e disputar a última rodada com chance de rebaixamento. Milito saiu, Cuca retornou à equipe junto do comando técnico, uma reformulação com 13 saídas e 10 chegadas.
Provável escalação, começando aí pela equipe do Grêmio. A tendência é que o Gustavo Quinteiros opte por uma escalação semelhante à utilizada no segundo jogo da final do Gauchão. O empate em 1-1 com o Inter, quando o desempenho da equipe foi avaliado internamente como positivo. A diferença deve ser Arezzo no lugar de Bright White, lesionado no comando do ataque. Atenção, galera do Grêmio. Como é que vem o Grêmio? Vem com Thiago Volpi, Igor ou João Pedro, Gemerson, Wagner, Leonardo e Lucas Esteves, Cuellar, Vidia Sante e Edenilson, ou Monsalve, Christian Oliveira, Amuzu e Arezzo. Este é o provável time do Grêmio para pegar o Atlético Mineiro. Importante sair na frente. É importante demais começar vencendo para dar confiança, para você não ficar ali naquela parte intermediária, já figurar na parte alta da tabela. Quem quiser já estrear vencendo, tem que também já se preocupar com o saldo de gols para terminar a primeira rodada na liderança. E aí faz aquele print. Geralmente tem as equipes que começam na liderança do campeonato, vão brigar para não cair, né? Então não sei se tem a ver. Já aconteceu com o Vasco já, né? O Vasco também, tudo acontece com o Vasco, né? O Vasco ganhou as 3 primeiras, da última vez que foi rebaixado, acabou caindo para a Série B. É um negócio complicado, mas vamos começar hoje. Começa hoje o Campeonato Brasileiro neste sabadão, 29 de março de 2025. E vamos lá, cadê a escalação? A escalação que estava faltando, a escalação do Atlético Mineiro, a provável escalação do Atlético Mineiro. Como é que vem o time do Cuca? O técnico Cuca, que foi revelado, jogou no Grêmio, né? Foi jogador do Grêmio por muito tempo. Inclusive, muitas polêmicas da vida do Cuca foram, inclusive, quando ele era jogador do Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Mas vamos em frente, falar de futebol. Daqui a pouquinho tem bola rolando pelo Campeonato Brasileiro. Como é que vem a equipe do Grêmio? Como é que vem o provável time do Atlético Mineiro para enfrentar o Grêmio? Daqui a pouco tem com o técnico Cuca. Ele tem o retorno de Hulk e Júnior Santos, que foram liberados do departamento médico. João Marcelo e Vitor Hugo estão na lista de relacionados. A tendência do treinador é de repetir o time que vinha jogando no estadual, com a dúvida se Hulk começa ou não de titular. Everson, Natanael, Lianco, Júnior Alonso e Arana, Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa, Rubens ou Hulk, Rony e Coelho. Este é o provável time do Atlético Mineiro. Quem apita é o Rafael Claus, de São Paulo. Assistentes Danilo Ricardo Simomanes, Evandro de Melo Lima, no VAR a Daiane Muniz. Então, boa sorte a todas as equipes que vão disputar o Campeonato Brasileiro em 2025. E você, torcedor, tomara que seu time possa sim não decepcionar, né? Dar alegrias ao torcedor. Então, lembrando as equipes que vão disputar o Campeonato Brasileiro em 2025: Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, atual campeão, Red Bull Bragantino, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Mirassol, Palmeiras, Santos, Sport, São Paulo, Vasco e Vitória. Boa sorte a todos e que tenhamos um campeonato da paz, um campeonato diferente, que possa proporcionar aos espectadores, aos telespectadores, aos torcedores, a todos os profissionais envolvidos, momentos de entretenimento. É isso que nós esperamos e que vença o melhor. Boa sorte para você, boa sorte Brasil, boa sorte para todos os 20 clubes que vão começar essa jornada hoje. O Campeonato Brasileiro começa neste dia, sábado 29 de março de 2025. 2025 começa hoje o Campeonato Brasileiro. E aí, tá preparado? Preparada para fortes emoções até o final do ano? Vamos lá, vamos em frente com o Campeonato Brasileiro 2025, que promete muitas emoções, com os favoritos de sempre, com aqueles que podem surpreender, com a turma que vai brigar para não cair, o pessoal que fica ali no meio da tabela, que nem cai nem sobe, não faz nem é campeão, nem é rebaixado. É o Campeonato Brasileiro, um dos mais disputados do mundo, e vamos começar tudo hoje. Mais uma vez, esse campeonato
que pela contagem anterior a 1971, começou aí em 1937, né? Todos os campeões brasileiros, dá tempo? Vamos lá? 37 o Atlético Mineiro, 59 o Bahia, 60 Palmeiras, 61, 62, 63, 64, 65 o Santos, 66 o Cruzeiro, 67 Palmeiras, Taça Brasil e Robertão, 68 Botafogo, Taça Brasil e o Santos ganhou o Robertão, 69 Palmeiras, 70 Fluminense, 71 Atlético Mineiro. Aí vem Palmeiras 72, Palmeiras 73, Vasco 74, Internacional ganhou 75, 76, São Paulo ganhou 77, o Guarani foi campeão em 78, Internacional 79, Flamengo ganhou 1980, o Grêmio 81, Flamengo 82, 83, Fluminense 84, Curitiba 85, São Paulo ganhou o Campeonato Brasileiro de 86, 87 foi o Sport, 80, foi mal aí, galera do Flamengo, mas 87 é do Sport, hein? 88 Bahia, 89 Vasco, 90 Corinthians, 91 São Paulo, 92 Flamengo, 93 e 94 Palmeiras, 95 Botafogo, 96 Grêmio, 97 Vasco, 98 e 99 Corinthians, 2000 foi o Vasco, 2001 Atlético Paranaense, aí já vem nos pontos corridos, né? Nesse atual formato. 2002 Santos, 2002 ainda foi o Santos, né? Não era pontos corridos ainda não. 2003, aí sim Cruzeiro, 2004 Santos, 2005 Corinthians, 2006 São Paulo, 2007 São Paulo, 2008 São Paulo, 2009 Flamengo, 2010 Fluminense, 2011 Corinthians, 2012 Fluminense, era o Fluminense do Muricy, né? 2013, 2014 Cruzeiro, 2015 Corinthians, 2016 Palmeiras, 2017 Palmeiras, 2018 Palmeiras, 19 e 20 Flamengo, 21 Atlético Mineiro, 2022 Palmeiras, 2023 Palmeiras e 2024 Botafogo. E quem será o campeão brasileiro de 2025? Vamos começar a escrever essa história hoje mesmo, sábado 29 de março de 2025. A tabela marca os jogos para hoje. São quantos jogos hoje, hein? São 6 jogos hoje, é isso mesmo. São Paulo Sport, 18h30, mesmo horário para Cruzeiro e Mirassol, Grêmio e Atlético Mineiro, Fortaleza e Fluminense e Juventude e Vitória. O jogo do Flamengo vai ser às 21 horas no Maracanã, Flamengo e Internacional. Amanhã, domingo, tem no Allianz Parque Palmeiras e Botafogo em São Januário, Vasco e Santos. Amanhã também vai ter na Arena Fonte Nova, Bahia e Corinthians. E na segunda-feira tem Red Bull Bragantino e o Ceará. Lembrando aí as equipes que subiram do ano passado para este ano para a Série A. Foi o Ceará, também subiu o Santos, o Sport e o Mirassol. Sejam bem-vindos à Série A 2025. Primeiro objetivo é não cair de novo, né? E depois vamos ver o que é que dá, né? O que é que tem. O Santos nunca tinha caído, né? O Sport estava um tempão querendo voltar, o Ceará também, o Mirassol é novato aí na Série A, né? Todos sejam bem-vindos à primeira divisão. Falando em Mirassol, Cruzeiro e Mirassol vão jogar daqui a pouquinho, Cruzeiro e Mirassol, hein? Atenção, galera! Galera do Cruzeiro, galera do Mirassol. Depois de um longo período sem jogos, Cruzeiro e Mirassol voltam a campo neste sábado. Neste sábado às 18h30, no Mineirão, em Belo Horizonte. Os times se enfrentam pela primeira rodada da edição 2025 do Campeonato Brasileiro. Eliminado nas semifinais do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro passou mais de um mês sem disputar os jogos oficiais. O time do técnico Leonardo Jardim usou o período de preparação, fazendo amistosos e jogos treino antes de estrear no Brasileirão. O Cruzeiro ainda busca a primeira vitória em jogos oficiais sob o comando de Leonardo Jardim, que estreia no Brasileirão após 2 empates e 1 derrota no Mineiro. Em mais de um mês sem jogos, foram 5 testes não oficiais, entre os quais se destacam os duelos contra o Bragantino e Botafogo. Ambos terminaram empatados. O Mirassol, hein, que fará sua primeira partida na história do Brasileirão, encerrou sua participação no Paulistão em meio a uma sequência de 7 jogos sem vencer e entra em campo depois de quase um mês tentando melhorar também o seu desempenho fora de casa. Na temporada, o time amarelo e verde venceu 2 jogos e perdeu 5. O aproveitamento é de menos de 30%. E o duelo deste sábado marcará a estreia do técnico Rafael Guanais. Como é que vem as equipes? O Cruzeiro do técnico Leonardo Jardim, como é que vem? O Cruzeiro, o treinador, realizou muitos testes na equipe durante o período sem jogos, mas a base
A base que mais teve sequência foi aquela utilizada diante do Botafogo e Bragantino. A escalação deste sábado, aliás, deve ser a mesma que começou amistoso em Bragança há uma semana. Matheus Pereira e Bolazzi voltam a ficar à disposição, mas para o decorrer da partida. Cruzeiro deve jogar com Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Vidalba, Wallace e Matheus Henrique, Wanderson, Dudu, Caio Jorge e ele, Gabriel Barbosa, o Gabigol. E agora a gente fala do Mirassol, do técnico Rafael Guanais. Contratado após o fim do Paulistão, Rafael Guanais mostrará o que pensa para o Mirassol neste Brasileirão pela primeira vez. O técnico tem comandado treinos vigorosos e por vezes até curtos, com foco na intensidade, e deve exigir bastante da equipe fisicamente. Na sua estreia, o treinador terá 6 desfalques por lesão, além de Rafa Silva, que cumpre suspensão de 4 jogos por uma expulsão em 2024, quando defendia justamente o Cruzeiro. Os demais reforços anunciados pelo clube nas últimas semanas estão todos à disposição. Mirassol, como é que vem o Mirassol? Ele, olha aí como será o reencontro do Muralha com o Flamengo, hein? Alex Muralha, não vai ser hoje, né? Alex Muralha, Lucas Ramon, João Vitor, Alain Imperou e Reinaldo, Neto Moura, Danielzinho e Chico Kim, Cleison, Fabrício Daniel e Yuri Castilho. Este é o provável time do Mirassol. Quem apita, o trio é do Rio de Janeiro: Alex Gomes, Stefano, Rodrigo Figueiredo, Henrique Correa, Carlos Henrique Alves de Lima. É o trio de arbitragem para o jogo de hoje. Cruzeiro e Mirassol. Cruzeiro e Mirassol se enfrentando daqui a pouquinho, galera. Coloca aí nos comentários o seu palpite para esse jogo. Fala comigo! Outro grande jogo da tarde deste sábado, do início da noite, é Juventude e Vitória. Juventude e Vitória se enfrentando pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro às 18h30 no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O jogo... Será que o Nenê vai jogar? O menino Nenê tá com quantos anos, o menino Nenê? 43, é? O Juventude volta a atuar após praticamente um mês sem partidas oficiais. O último desafio foi o jogo da volta da semifinal do Gauchão, diante do Grêmio, no Alfredo Jaconi, para o primeiro duelo do Brasileirão. O Alviverde tenta manter o 100% de aproveitamento como mandante na temporada. Até o momento foram 5 jogos com 5 vitórias. No meio de semana, o Vitória poupou jogadores e empatou fora de casa com o Motoclube para garantir a liderança do Grupo A na Copa do Nordeste. O Leão chega para a estreia do Campeonato Brasileiro com apenas 2 derrotas no ano, mas esses tropeços custaram a eliminação na segunda fase da Copa do Brasil e o vice-campeonato estadual. Escalações prováveis: o Juventude. Será que tem Nenê? Será que tem? Acho que não, hein? O Juventude do técnico Fábio Matias, mesmo após uma longa preparação para a disputa do Brasileirão, o técnico Fábio Matias não deve promover mudanças em relação ao time que vinha atuando no Gauchão. A principal dúvida é por um meio de campo mais marcador, com Mandaca, ou mais criativo com a presença de Jean Carlos. Já o ataque deve ser formado por Enio Batalha e Gabriel Tagliari. Provável escalação do Juventude: tem Gustavo, tem Everton, Adriano Martins, Abner e Alan Ruschel, ele mesmo sobrevivente do avião da Chapecoense, né? Giraldo, Jadson e Jean Carlos ou Mandaca, Enio Batalha e Gabriel Tagliari. Cadê o Nenê? Nenê vai pro jogo não, Nenê? O velhinho Nenê? Quem tá fora, Rodrigo San, Peixoto, Kaique, Cipriano, Gilberto lesionados, tá no banco, né? Nenê, você vai entrar, Nenê, vai fazer gol, né, Nenê? Vai ou não vai? Vitória, e o Vitória do técnico Thiago Carpini. Os atacantes Eric e Léo Pereira foram regularizados e podem fazer a estreia pelo Vitória. Por outro lado, Mateuzinho está descartado depois de jogar a final do Campeonato Baiano no sacrifício. Outra ausência importante no meio de campo é o volante Baralhas, também lesionado. Sendo assim, a provável escalação do Vitória tem Lucas Arcanjo ou Gabriel, nome de anjo, né? Raul Cáceres ou Claudinho, Neres, Lucas Halter e Jamerson, Ricardo Hiller, William Oliveira e PP. De um lado PP e de outro Neném. Wellington, de um lado PP e de outro Nenê. PP e Nenê. Wellington, Rato, Fabri e Janderson. Este é o provável time do Vitória. Vai pra cima deles, Vitória. No passado quase caiu, né, Vitória? Quase caiu. Juventude também ficou ameaçadão, mas se livraram. Quem é que vai apitar? Paulo César Zanovelli da Silva
de Minas Gerais, assistentes Nailton Oliveira do Ceará e Fernanda Antunes de Minas Gerais. Começa hoje o Campeonato Brasileiro, é hoje, não é amanhã não, é hoje. Façam seus palpites, deixa aí nos comentários quem é que vai ser campeão brasileiro, hein? Será que vai ficar ali, quem são os favoritos? Os mesmos de sempre? Flamengo, Botafogo, será que o Botafogo ainda é favorito? Flamengo, Palmeiras, quem sabe ali o Internacional por ali, o Corinthians, quem mais poderia figurar aí como favorito? Vai me lembrando, alguma surpresa? Vamos ver, o Grêmio, será que tem força para chegar? E o Vasco, será que vai brigar aí de novo no meio da tabela? Grêmio e Atlético Mineiro, o Atlético também tá forte, hein? Cruzeiro tá forte também. Grêmio e Atlético Mineiro, mais um jogo de hoje, hein? Grêmio e Atlético Mineiro, 18h30 na Arena do Grêmio, em duelo da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, galera. É a primeira vez que a torcida do torcedor tricolor poderá ver o time do técnico Gustavo Quinteiros após a perda do Campeonato Gaúcho. O técnico pediu tempo para trabalhar e teve as últimas 2 semanas livres. Agora será cobrado por resultados. A expectativa é fazer um Brasileirão melhor do que no ano passado, quando brigou contra o rebaixamento. Reformulado, o elenco teve 10 contratações e 18 saídas. O Atlético Mineiro chega ao Brasileirão depois de se tornar ex-campeão em Minas Gerais. Em 2024 amargou um fim de ano melancólico ao perder as 2 finais, Copa do Brasil e Libertadores, e disputar a última rodada com chance de rebaixamento. Milito saiu, Cuca retornou à equipe junto do comando técnico, uma reformulação com 13 saídas e 10 chegadas. Provável escalação, começando aí pela equipe do Grêmio. A tendência é que o Gustavo Quinteiros opte por uma escalação semelhante à utilizada no segundo jogo da final do Gauchão. O empate em 1-1 com o Inter, quando o desempenho da equipe foi avaliado internamente como positivo. A diferença deve ser Arezzo no lugar de Bright White, lesionado no comando do ataque. Atenção, galera do Grêmio, como é que vem o Grêmio? Vem com Thiago Volpi, Igor ou João Pedro, Gemerson, Wagner, Leonardo e Lucas Esteves, Cuellar, Vidia Sante e Edenilson, ou Monsalve, Christian Oliveira, Amuzu e Arezzo. Este é o provável time do Grêmio para pegar o Atlético Mineiro. Importante sair na frente. É importante demais começar vencendo para dar confiança, para você não ficar ali naquela parte intermediária, já figurar na parte alta da tabela. Quem quiser já estrear vencendo, tem que também já se preocupar com saldo de gols para terminar a primeira rodada na liderança. E aí faz aquele print. Geralmente tem as equipes que começam na liderança do campeonato, vão brigar para não cair, né? Então não sei se tem a ver. Já aconteceu com o Vasco já, né? O Vasco também, tudo acontece com o Vasco, né? O Vasco ganhou as 3 primeiras, da última vez foi rebaixado, acabou caindo pra Série B. É um negócio complicado, mas vamos começar hoje. Começa hoje o Campeonato Brasileiro deste sabadão, 29 de março de 2025. E vamos lá, cadê a escalação? A escalação que tava faltando, a escalação do Atlético Mineiro, a provável escalação do Atlético Mineiro. Como é que vem o time do Cuca? O técnico Cuca, que foi revelado, jogou no Grêmio, né? Foi jogador do Grêmio por muito tempo. Inclusive, muitas polêmicas da vida do Cuca foram, inclusive, quando ele era jogador do Grêmio de futebol Porto Alegrense. Mas vamos em frente, falar de futebol. Daqui a pouquinho tem bola rolando pelo Campeonato Brasileiro. Como é que vem a equipe do Grêmio? Como é que vem o provável time do Atlético Mineiro para enfrentar o Grêmio? Daqui a pouco tem com o técnico Cuca. Ele tem o retorno de Hulk e Júnior Santos, que foram liberados do departamento médico. João Marcelo e Vitor Hugo estão na lista de relacionados. A tendência do treinador é de repetir o time que vinha jogando no estadual, com a dúvida se Hulk começa ou não de titular. Everson, Natanael, Lianco, Júnior Alonso e Arana, Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa, Rubens ou Hulk, Rony e Coelho. Este é o provável time do Atlético Mineiro. Quem apita é o Rafael Claus, de São Paulo. Assistentes Danilo Ricardo Simomanes, Evandro de Melo Lima, no VAR Daiane Muniz. Então, boa sorte,
Boa sorte a todas as equipes que vão disputar o Campeonato Brasileiro em 2025. E você, torcedor, tomara que seu time possa sim não decepcionar, né? Dar alegrias ao torcedor. Então, lembrando as equipes que vão disputar o Campeonato Brasileiro em 2025: Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, o atual campeão, Red Bull Bragantino, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Mirassol, Palmeiras, Santos, Sport, São Paulo, Vasco e Vitória. Boa sorte a todos e que tenhamos um campeonato da paz, um campeonato diferente, que possa proporcionar aos espectadores, aos telespectadores, aos torcedores, a todos os profissionais envolvidos, momentos de entretenimento. É isso que nós esperamos e que vença o melhor. Boa sorte para você, boa sorte Brasil, boa sorte para todos os 20 clubes que vão começar essa jornada hoje. O Campeonato Brasileiro começa neste dia, sábado 29 de março de 2025. 2025 começa hoje o Campeonato Brasileiro. E aí, tá preparado? Preparada para fortes emoções até o final do ano? Vamos lá, vamos em frente com o Campeonato Brasileiro 2025, que promete muitas emoções, com os favoritos de sempre, com aqueles que podem surpreender, com a turma que vai brigar para não cair, o pessoal que fica ali no meio da tabela, que nem cai nem sobe, não faz nem é campeão, nem é rebaixado. É o Campeonato Brasileiro, um dos mais disputados do mundo, e vamos começar tudo hoje. Mais uma vez, esse campeonato que, pela contagem anterior a 1971, começou aí em 1937, né? Todos os campeões brasileiros, dá tempo? Vamos lá? 37 o Atlético Mineiro, 59 o Bahia, 60 Palmeiras, 61, 62, 63, 64, 65 o Santos, 66 o Cruzeiro, 67 Palmeiras, Taça Brasil e Robertão, 68 Botafogo, Taça Brasil e o Santos ganhou o Robertão, 69 Palmeiras, 70 Fluminense, 71 Atlético Mineiro. Aí vem Palmeiras 72, Palmeiras 73, Vasco 74, Internacional ganhou 75, 76, São Paulo ganhou 77, o Guarani foi campeão em 78, Internacional 79, Flamengo ganhou 1980, o Grêmio 81, Flamengo 82, 83, Fluminense 84, Curitiba 85, São Paulo ganhou o Campeonato Brasileiro de 86, 87 foi o Sport, 80, foi mal aí, galera do Flamengo, mas 87 é do Sport, hein? 88 Bahia, 89 Vasco, 90 Corinthians, 91 São Paulo, 92 Flamengo, 93 e 94 Palmeiras, 95 Botafogo, 96 Grêmio, 97 Vasco, 98 e 99 Corinthians, 2000 foi o Vasco, 2001 Atlético Paranaense, aí já vem nos pontos corridos, né? Nesse atual formato. 2002 Santos, 2002 ainda foi o Santos, né? Não era pontos corridos ainda não. 2003, aí sim, Cruzeiro. 2004, Santos. 2005, Corinthians. 2006, São Paulo. 2007, São Paulo. 2008, São Paulo. 2009, Flamengo. 2010, Fluminense. 2011, Corinthians. 2012, Fluminense. Era o Fluminense do Muricy, né? 2013, 2014, Cruzeiro. 2015, Corinthians. 2016, Palmeiras. 2017, Palmeiras. 2018, Palmeiras. 19 e 20 Flamengo, 21 Atlético Mineiro, 2022 Palmeiras, 2023 Palmeiras e 2024 Botafogo. E quem será o campeão brasileiro de 2025? Vamos começar a escrever essa história hoje mesmo, sábado 29 de março de 2025. A tabela marca os jogos para hoje. São quantos jogos hoje, hein? São 6 jogos hoje, é isso mesmo? São Paulo Sport, 18h30, mesmo horário para Cruzeiro e Mirassol, Grêmio e Atlético Mineiro, Fortaleza e Fluminense e Juventude e Vitória. O jogo do Flamengo vai ser às 21 horas no Maracanã, Flamengo e Internacional. Amanhã, domingo, tem no Allianz Parque Palmeiras e Botafogo, em São Januário, Vasco e Santos. Amanhã também vai ter na Arena Fonte Nova, Bahia e Corinthians. E na segunda-feira tem Red Bull Bragantino e o Ceará. Lembrando aí as equipes que subiram do ano passado para este ano para a Série A. Foi o Ceará, também subiu o Santos,
o Sport e o Mirassol. Sejam bem-vindos à Série A 2025. Primeiro objetivo é não cair de novo, né? E depois vamos ver o que é que dá, né? O que é que tem. O Santos nunca tinha caído, né? O Sport estava um tempão querendo voltar, o Ceará também, o Mirassol é novato aí na Série A, né? Todos sejam bem-vindos à primeira divisão. Falando em Mirassol, Cruzeiro e Mirassol vão jogar daqui a pouquinho, Cruzeiro e Mirassol, hein? Atenção, galera! Galera do Cruzeiro, galera do Mirassol. Depois de um longo período sem jogos, Cruzeiro e Mirassol voltam a campo neste sábado. Neste sábado às 18h30, no Mineirão, em Belo Horizonte. Os times se enfrentam pela primeira rodada da edição 2025 do Campeonato Brasileiro. Eliminado nas semifinais do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro passou mais de um mês sem disputar os jogos oficiais. O time do técnico Leonardo Jardim usou o período de preparação, fazendo amistosos e jogos treino antes de estrear no Brasileirão. O Cruzeiro ainda busca a primeira vitória em jogos oficiais sob o comando de Leonardo Jardim, que estreia no Brasileirão após 2 empates e 1 derrota no Mineiro. Em mais de um mês sem jogos, foram 5 testes não oficiais, entre os quais se destacam os duelos contra o Bragantino e Botafogo. Ambos terminaram empatados. O Mirassol, hein, que fará sua primeira partida na história do Brasileirão, encerrou sua participação no Paulistão em meio a uma sequência de 7 jogos sem vencer e entra em campo depois de quase um mês tentando melhorar também o seu desempenho fora de casa. Na temporada, o time amarelo e verde venceu 2 jogos e perdeu 5. O aproveitamento é de menos de 30%. E o duelo deste sábado marcará a estreia do técnico Rafael Guanais. Como é que vem as equipes? O Cruzeiro do técnico Leonardo Jardim, como é que vem, hein? O Cruzeiro, o treinador, realizou muitos testes na equipe durante o período sem jogos, mas a base que mais teve sequência foi aquela utilizada diante do Botafogo e Bragantino. A escalação deste sábado, aliás, deve ser a mesma que começou amistoso em Bragança há uma semana. Matheus Pereira e Bolazzi voltam a ficar à disposição, mas para o decorrer da partida. Cruzeiro deve jogar com Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Vidalba, Wallace e Matheus Henrique, Wanderson, Dudu, Caio Jorge e ele, Gabriel Barbosa, o Gabigol. E agora a gente fala do Mirassol, do técnico Rafael Guanais. Contratado após o fim do Paulistão, Rafael Guanais mostrará o que pensa para o Mirassol neste Brasileirão pela primeira vez. O técnico tem comandado treinos vigorosos e por vezes até curtos, com foco na intensidade, e deve exigir bastante da equipe fisicamente. Na sua estreia, o treinador terá 6 desfalques por lesão, além de Rafa Silva, que cumpre suspensão de 4 jogos por uma expulsão em 2024, quando defendia justamente o Cruzeiro. Os demais reforços anunciados pelo clube nas últimas semanas estão todos à disposição. Mirassol, como é que vem o Mirassol? Ele, olha aí como será o reencontro do Muralha com o Flamengo, hein? Alex Muralha, não vai ser hoje, né? Alex Muralha, Lucas Ramon, João Vitor, Alain Imperou e Reinaldo, Neto Moura, Danielzinho e Chico Kim, Cleison, Fabrício Daniel e Yuri Castilho. Este é o provável time do Mirassol. Quem apita, o trio é do Rio de Janeiro: Alex Gomes, Stefano, Rodrigo Figueiredo, Henrique Correa, Carlos Henrique Alves de Lima. É o trio de arbitragem para o jogo de hoje. Cruzeiro e Mirassol. Cruzeiro e Mirassol se enfrentando daqui a pouquinho, galera. Coloca aí nos comentários o seu palpite para esse jogo. Fala comigo! Outro grande jogo da tarde deste sábado, do início da noite, é Juventude e Vitória. Juventude e Vitória se enfrentando pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro às 18h30 no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O jogo. Será que o Nenê vai jogar? O menino Nenê tá com quantos anos? O menino Nenê? 43, é? O Juventude volta a atuar após praticamente um mês sem partidas oficiais. O último desafio foi o jogo da volta da semifinal do Gauchão, diante do Grêmio, no Alfredo Jaconi, para o primeiro duelo do Brasileirão. O Alviverde tenta manter o 100% de aproveitamento como mandante na temporada. Até o momento foram 5 jogos com 5 vitórias. No meio de semana, o Vitória poupou jogadores e empatou fora de casa com o Motoclube para garantir a liderança do Grupo A na Copa do Nordeste. O Leão chega para a estreia do Campeonato Brasileiro com apenas 2 derrotas no ano, mas esses tropeços custaram a eliminação na segunda fase da Copa do Brasil e o vice-campeonato estadual. Escalações prováveis: o Juventude. Será que tem Nenê? Será que tem? Acho que não, hein?
O Juventude do técnico Fábio Matias, mesmo após uma longa preparação para a disputa do Brasileirão, o técnico Fábio Matias não deve promover mudanças em relação ao time que vinha atuando no gauchão. A principal dúvida é por um meio de campo mais marcador, com Mandaca, ou mais criativo com a presença de Jean Carlos. Já o ataque deve ser formado por Enio Batalha e Gabriel Tagliari. Provável escalação do Juventude: tem Gustavo, tem Everton, Adriano Martins, Abner e Alan Ruschel, ele mesmo sobrevivente do avião da Chapecoense, né? Giraldo, Jadson e Jean Carlos ou Mandaca, Enio Batalha e Gabriel Tagliari. Cadê o Nenê? Nenê vai pro jogo não, Nenê? O velhinho Nenê. Quem tá fora, Rodrigo San, Peixoto, Kaique, Cipriano, Gilberto lesionados, tá no banco, né, Nenê? Você vai entrar, Nenê, vai fazer gol, né, Nenê? Vai ou não vai? Vitória, e o Vitória do técnico Thiago Carpini. Os atacantes Eric e Léo Pereira foram regularizados e podem fazer a estreia pelo Vitória. Por outro lado, Mateuzinho está descartado depois de jogar a final do Campeonato Baiano no sacrifício. Outra ausência importante no meio de campo é o volante Baralhas, também lesionado. Sendo assim, a provável escalação do Vitória tem Lucas Arcanjo ou Gabriel, nome de anjo, né? Raul Cáceres ou Claudinho, Neres, Lucas Halter e Jamerson, Ricardo Hiller, William Oliveira e PP. De um lado PP e de outro Neném. Wellington, de um lado PP e de outro Nenê. PP e Nenê. Wellington, Rato, Fabri e Janderson. Este é o provável time do Vitória. Vai pra cima deles, Vitória. Ano passado quase caiu, né, Vitória? Quase caiu. Juventude também ficou ameaçadão, mas se livraram. Quem é que vai apitar? Paulo César Zanovelli da Silva, de Minas Gerais. Assistentes Nailton Oliveira, do Ceará, e Fernanda Antunes, de Minas Gerais. Começa hoje o Campeonato Brasileiro. É hoje. Não é amanhã não, é hoje. Façam seus palpites, deixa aí nos comentários quem é que vai ser campeão brasileiro, hein? Será que vai ficar ali? Quem são os favoritos? Os mesmos de sempre? Flamengo, Botafogo. Será que o Botafogo ainda é favorito? Flamengo, Palmeiras, quem sabe ali o Internacional por ali, o Corinthians. Quem mais poderia figurar aí como favorito? Vai me lembrando, alguma surpresa. Vamos ver, o Grêmio, será que tem força para chegar? E o Vasco? Será que vai brigar aí de novo no meio da tabela? Grêmio e Atlético Mineiro. O Atlético também tá forte, hein? Cruzeiro tá forte também. Grêmio e Atlético Mineiro. Mais um jogo de hoje, hein? Grêmio e Atlético Mineiro, 18h30 na Arena do Grêmio, em duelo da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, galera. É a primeira vez que o torcedor tricolor poderá ver o time do técnico Gustavo Quinteiros após a perda do Campeonato Gaúcho. O técnico pediu tempo para trabalhar e teve as últimas 2 semanas livres. Agora será cobrado por resultados. A expectativa é fazer um Brasileirão melhor do que no ano passado, quando brigou contra o rebaixamento. Reformulado, o elenco teve 10 contratações e 18 saídas. O Atlético Mineiro chega ao Brasileirão depois de se tornar ex-campeão em Minas Gerais. Em 2024 amargou um fim de ano melancólico ao perder as 2 finais, Copa do Brasil e Libertadores, e disputar a última rodada com chance de rebaixamento. Milito saiu, Cuca retornou à equipe junto do comando técnico, uma reformulação com 13 saídas e 10 chegadas. Provável escalação, começando aí pela equipe do Grêmio. A tendência é que o Gustavo Quinteiros opte por uma escalação semelhante à utilizada no segundo jogo da final do Gauchão. O empate em 1-1 com o Inter, quando o desempenho da equipe foi avaliado internamente como positivo. A diferença deve ser Arezzo no lugar de Bright White, lesionado no comando do ataque. Atenção, galera do Grêmio. Como é que vem o Grêmio? Vem com Thiago Volpe, Igor ou João Pedro, Gemerson, Wagner, Leonardo e Lucas Esteves, Cuejar, Vidia Sante e Edenilson, ou Monsalve, Christian Oliveira, Amuzu e Arezzo. Este é o provável time do Grêmio para pegar o Atlético Mineiro. Importante sair na frente. É importante demais começar vencendo para dar confiança, para você não ficar ali naquela parte intermediária, já figurar na parte alta da tabela. Quem quiser já estrear vencendo, tem que também já se preocupar com
com saldo de gols para terminar a primeira rodada na liderança. E aí faz aquele print. Geralmente tem as equipes que começam na liderança do campeonato, vão brigar para não cair, né? Então não sei se tem a ver. Já aconteceu com o Vasco já, né? O Vasco também, tudo acontece com o Vasco, né? O Vasco ganhou as 3 primeiras, da última vez que foi rebaixado, acabou caindo pra Série B. É um negócio complicado, mas vamos começar hoje. Começa hoje o Campeonato Brasileiro neste sabadão, 29 de março de 2025. E vamos lá, cadê a escalação? A escalação que tava faltando, a escalação do Atlético Mineiro, a provável escalação do Atlético Mineiro. Como é que vem o time do Cuca? O técnico Cuca, que foi revelado, jogou no Grêmio, né? Foi jogador do Grêmio por muito tempo. Inclusive muitas polêmicas da vida do Cuca foram inclusive quando ele era jogador do Grêmio de futebol Porto Alegrense. Mas vamos em frente, falar de futebol. Daqui a pouquinho tem bola rolando pelo Campeonato Brasileiro. Como é que vem a equipe do Grêmio? Como é que vem o provável time do Atlético Mineiro para enfrentar o Grêmio? Daqui a pouco tem com o técnico Cuca. Ele tem o retorno de Hulk e Júnior Santos, que foram liberados do departamento médico. João Marcelo e Vitor Hugo estão na lista de relacionados. A tendência do treinador é de repetir o time que vinha jogando no estadual, com a dúvida se Hulk começa ou não de titular. Everson, Natanael, Lianco, Júnior Alonso e Arana, Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa, Rubens ou Hulk, Rony e Coelho. Este é o provável time do Atlético Mineiro. Quem apita é o Rafael Claus, de São Paulo. Assistentes Danilo Ricardo Simomanes, Evandro de Melo Lima, no VAR a Daiane Muniz. Então, boa sorte a todas as equipes que vão disputar o Campeonato Brasileiro em 2025. E você, torcedor, tomara que seu time possa sim não decepcionar, né? Dar alegrias ao torcedor. Então, lembrando as equipes que vão disputar o Campeonato Brasileiro em 2025: Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, o atual campeão, Red Bull Bragantino, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Mirassol, Palmeiras, Santos, Sport, São Paulo, Vasco e Vitória. Boa sorte a todos e que tenhamos um campeonato da paz, um campeonato diferente, que possa proporcionar aos espectadores, aos telespectadores, aos torcedores, a todos os profissionais envolvidos, momentos de entretenimento. É isso que nós esperamos e que vença o melhor. Boa sorte para você, boa sorte Brasil, boa sorte para todos os 20 clubes que vão começar essa jornada hoje. O Campeonato Brasileiro começa neste dia, sábado 29 de março de 2025.